E aí pessoal, tudo bem com vocês? E a aula de hoje é sobre vetores unitários. Me acompanha aí para a gente não perder mais tempo, tá certo? Então vamos lá, vetores unitários. Só lembrando a vocês que nós estamos na 10ª aula de vetores, tá certo? Estou fazendo uma playlist que já tem a 10ª aula de vetores. Vetores unitários. Então vamos lá pessoal, vetores unitários. Os vetores unitários, para começar, eles também são chamados de versores, tá certo? Vetor unitário, o versor, eu estou falando exatamente da mesma coisa. Vetor unitário é um vetor de módulo 1. Essa é a primeira informação importante. Todo vetor unitário ele tem módulo 1. Aí veja mais. Ele não possui dimensão nem unidade. Então não fique procurando a unidade ou a dimensão de um vetor unitário, porque ela não existe, tá certo? E a terceira informação importante, sua função especificar uma orientação. Então para que serve um vetor unitário? Serve para especificar uma orientação. Veja bem, uma orientação em que sentido? Direção e sentido. É isso que eu estou falando. Por exemplo, está aqui, observa essa figurinha, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. No eixo X nós temos um vetor unitário, que é representado pela letra I, com esse chapéuzinho aqui em cima, tá? Deixa eu trocar aqui essa canetinha, beleza? Pelo amarelo. Então vamos lá. Então, o versor ou vetor unitário I, ele dá a orientação do eixo X. O versor ou vetor unitário J, ele dá a orientação do eixo Y. E o vetor unitário K, ele dá a orientação do eixo Z. Pronto, nós vamos trabalhar aí com esses 3 vetores unitários, que tem módulos, todos eles módulo igual a 1, e ele serve para o quê? Para especificar a orientação desses eixos aí. Vamos mais, certo? Falar um pouco mais. Ó. Os vetores unitários I, J, K representam a orientação dos eixos X, Y e Z, como eu tinha falado aqui para vocês. Você deve estar estranhando aqui, professor, em outra aula você me disse que um vetor, ele é representado com a setinha em cima. Então, o vetor unitário I não deveria ter uma setinha aqui em cima? É porque essa representação pode ser assim para o vetor unitário ou pode ser com esse chapeuzinho, tá certo? É aceito aí as duas representações para os vetores unitários. Até coloquei essa informação aqui. Por exemplo, utilizar esse acento circunflexo para representar um vetor unitário. Sim, é possível. Ele é usado no lugar da setinha. Mas veja bem, outras representações, né, como eu falei, pode ser representado com esse circunflexozinho aqui, o vetor unitário, ou com a setinha sempre apontando para a direita. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilinho? Beleza? Vetor unitário, módulo 1, serve para especificar uma determinada orientação. Não tem dimensão, tá certo? Não tem unidade. Vamos lá. Vetores unitários, eles são úteis para especificar outros vetores. Como assim, professor? Observe esse eixo aí, o eixo X e o eixo Y. E vamos dizer que você tem um vetor aqui, o vetor A. Vamos trabalhar esse vetor A utilizando uma anotação dos vetores unitários. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é decompor o vetor A. Para decompor o vetor, nós vamos traçar retas partindo da origem do vetor e da extremidade, retas perpendiculares a cada eixo. Professor, não entendi. Então acompanhe aí na figurinha, tá certo? Então, eu vou traçar uma reta perpendicular aqui ao eixo X, partindo lá da origem do vetor. E outra reta perpendicular aqui ao eixo X, também partindo da extremidade do vetor. Da mesma forma, eu vou fazer aqui retas perpendiculares ao eixo Y, partindo da origem e da extremidade do vetor. Pronto, estou quase terminando a decomposição, tá certo? Quem é a componente de A no eixo X? Então, é essa componentezinha aqui, componente de A do eixo X. Lembra, isso aqui é a componente vetorial do vetor A no eixo X, e está em função aqui do vetor unitário I. Da mesma forma, encontrando a componente aqui no eixo Y, está aqui a componente no eixo Y, o vetorzinho que vai dessa posição até essa aqui, esse vetor aqui, ele é a componente de A no eixo Y, beleza? Pessoal, se vocês ainda têm dúvida de como decompor vetores, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card, tá certo? Para vocês acompanhar uma aula que eu deixei lá com detalhes de como decompor vetores, tudo bem? Então acompanhe a aula lá e volte aqui para a nossa agora, tá certo? Então pronto, quem é o vetor A? Eu quero representar o vetor A
em função das componentes AXI e AYI. Ó, essa é a componente do vetor no eixo X e essa é a componente aqui do vetor no eixo Y. Então, quem é A? O vetor A, pessoal, é a soma vetorial dessas duas componentes, de AXI e de AYJ. Esse vetor A é a soma vetorial desses dois vetores. Isso daqui, olha, é uma componente vetorial. Isso daqui, olha, é outra componente vetorial, em função dos vetores unitários. Então, veja, o vetor A, como eu falei para vocês, é a soma vetorial dessas componentes. Aí eu especifiquei cada uma delas aqui, olha. Quem é a AXI e a YJ? Veja, são os vetores, são as componentes do vetor A em cada um desses eixos. Se você estivesse trabalhando só com um número, né? Por exemplo, AX é só o número. AX poderia ser 2. AY, por exemplo, é só um número também. AY poderia ser 3. Então você ia dizer que A era igual a 2i mais 3j. Beleza? Tranquilinho? É uma forma de representar vetores aqui em função dos vetores unitários, ok? Até coloquei essas informações aí. AX e AY são as componentes escalares, beleza? Olhando aqui para esse exemplo de cima, o A poderia ser representado assim, em que 2 seria AX, 3 seria AY, as componentes escalares. Professor, como trabalhar isso em questões? Observe esse exemplo aqui, certo? Então veja o enunciado da questão aí, pessoal. Questão número 1. Chiquita treina barra fixa no ginásio municipal Machadinho. Em um de seus treinos, ela corre, salta e segura a barra enquanto o treinador diminui o balanço de Chiquita exercendo forças na cintura da atleta. A figura ao lado representa o exato momento em que 4 forças atuam sobre Chiquita. A força resultante que atua sobre Chiquita no referido momento é... Então vamos lá. Ele quer a força resultante em função dos vetores unitários I e J. Beleza? Então vamos trabalhar primeiro, pessoal, no eixo X. No eixo X. Ele quer a força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças. Então no eixo X, quais são as forças que atuam? 50 newtons, uma força de 20 newtons. Então, no eixo X, você vai ter que fazer a soma vetorial dessas duas forças. 50 newtons e 20 newtons. Mas veja, 50 newtons vai ser positivo, vai ser negativo, porque ela está apontando no sentido oposto ao eixo X, então menos 50 newtons. Ainda no eixo X, 20 newtons será positivo ou negativo? Positivo, porque essa forcinha está apontando no sentido do eixo X. Beleza? Quando você fizer essa soma aqui, você vai ficar com menos 30. Em qual eixo? X. Então qual é o vetor unitário? I. Beleza? Ou assim, ou com um chapeuzinho. E no eixo Y, professor? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar no eixo Y. Trabalhando aqui no eixo Y, quais são as forças que atuam? Uma de 490, aqui exercida pela barra na mão dela, e uma de 450, 490 newton e 450 newton, que é a força-peso, a força com que a Terra atrai essa atleta. Então vamos lá, 490 e a outra é 450 no eixo Y. Qual delas é positiva? Veja que essa força de 490 aponta no mesmo sentido do eixo Y. Então é positiva. Positiva 490. Beleza? E 450? 450, pessoal, aponta no sentido oposto ao eixo Y. Então é menos 450. Quando você fizer essa sominha aqui, vai dar essa diferença nesse caso aqui, 490 menos 450 dá 40. 40 o que, pessoal? Em qual eixo? No eixo Y. Então, o vetor unitário é esse aqui, pessoal. Beleza? Então, ele quer saber a força resultante. Bem, a força resultante vai ser a soma dessas componentes, a soma vetorial. Então, no eixo X, menos 30i e no eixo Y, mais 40j. Beleza? Então, claro que eu estou falando de força, a unidade aqui é o Newton. Qual é a alternativa que nós temos isso daqui? A alternativa, nós temos menos 30i mais 40j, que é a força resultante dada em newtons. Pessoal,
Então é isso daí, tá certo? Para trabalhar aí com vetores unitários, a gente trabalha aí dessa forma. Olha, eu deixei aqui na descrição do vídeo uma lista contendo 20 questões sobre vetores. Então, se você acompanhar toda a playlist, em toda a playlist essa lista vai estar presente, porque após você terminar a playlist, você tem condição de resolver todas as questões que estão aí sobre vetores, dessas 20 questões que estão nessa lista. Mas você pode, claro, logo após a primeira aula, você já pode ir tentando resolver essa lista de exercícios, ok? Eu vou deixar aí também esse material aqui dessa aula em PDF para facilitar a sua vida na hora dos seus estudos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e se desejar me siga aí nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @prof.evanildovicente. Obrigado e até a próxima.